A gente está numa série chamada Recarregado, né, e é uma rodada, né, no fruto do Espírito, texto maravilhoso que a gente conhece de Gálatas capítulo 5, a gente vai ler daqui a pouco. Nós já tivemos duas passagens, né, falando sobre amor, sobre alegria. Hoje é a nossa terceira rodada. Se você perdeu qualquer uma dessas partes aqui, já mencionou, vai lá no YouTube, usa a hashtag lá, né, série Recarregado, você vai achar os vídeos que a gente já tem lá, né, estão disponíveis e tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vou te convidar a ler comigo a Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, vou ler da versão Almeida, corrigida, e o texto vai estar aqui na nossa tela, enquanto eles vão preparar ali, a gente vai ler, a gente vai repetir daqui a pouquinho também. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir a leitura do texto, Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, gozo. Aliás, quem de vocês tem aquele marcador de texto, marcador de Bíblia, que alguém está distribuindo, né? Quem não tem? Quem nem sabe do que eu estou falando? Alguém levanta a mão, se você não sabe do que eu estou falando. Um marcador de livro com esse texto. Alguém não sabe do que eu estou falando? Providencia fazendo favor isso. Pode levantar a mão que alguém vai providenciar para você. Tem esse texto lá, vou te convidar a você memorizar esse texto. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, te exaltamos o nome, Senhor, porque o teu nome é um nome maravilhoso. Não há nada melhor do que poder estar na tua presença, não há nada melhor, Senhor, do que poder sentir o teu toque, o teu agir em nós e através de nós. Pai, o nosso clamor a ti nesta manhã é que o Senhor ministre aos nossos corações o teu querer, o teu poder. Senhor, sobretudo, ministre a tua salvação aqui nesta casa. Pai, nós temos a tua palavra aberta, lida, ela é cheia de bênçãos. Nós queremos pedir as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que eu seja aqui, Senhor, tão somente um vaso nas tuas mãos, que derrama das tuas bênçãos sobre o teu povo. Que da minha boca saiam as tuas palavras, nada mais do que as tuas palavras, para que edificação do teu povo, edificação da tua igreja, seja o que há de acontecer aqui. É o que nós clamamos a ti, agradecidos não no nosso nome, mas no nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. O povo de Deus diz: amém, amém. Uma lista de 9 coisas, né? 9 atributos nós temos como parte do fruto do Espírito. A gente já falou isso algumas outras vezes, eu vou repetir hoje. Essa lista não é os frutos, é o fruto do Espírito que tem essas características. E coloca para a gente na tela, fazendo favor, a lista das características do fruto do Espírito. Você pode ler comigo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nosso destaque hoje, a nossa ênfase vai ser para a paz. Terceira coisa, né? Terceiro item, paz é o nosso destaque. O gozo você pode substituir aí por alegria, amor não preciso te dizer, você já sabe. Longanimidade você pode substituir por paciência, benignidade por delicadeza no trato com as pessoas, fé você pode substituir por fidelidade, mansidão por brandura, temperança você pode substituir por domínio próprio. São palavras talvez do mais comum no nosso dia a dia, né? E com certeza são coisas que nós buscamos. Quem aqui não busca paz? Todos nós buscamos paz, né? Paz é uma das coisas que o ser humano mais tem interesse, mais tem busca, né? E obviamente ao longo dessa série, né, nós já falamos algumas vezes, vamos continuar falando, a ideia vai ser relembrar o que a palavra de Deus nos diz a respeito dessas coisas e nos recarregar, por isso que a série tem esse nome, Recarregado, né? Nos recarregar com o fruto do Espírito. Uma pergunta honesta, talvez nessa hora, seria, né, o que é paz? Mas o que é paz? As pessoas buscam paz, o mundo busca paz, mas o que é paz? O que é paz? A tendência natural de explicar a paz é começar talvez dizendo pelo que paz não é. Normalmente o que a gente fala, paz, o que paz não é? Paz é a ausência de conflitos, uns poderiam dizer, ou de distúrbios que nos fazem ficar desconfortáveis. Você imaginar que é paz. Eu não tenho nenhum tipo de conflito ou distúrbio que me faça sentir desconfortável. O mundo dá essa ideia para paz. E algumas vezes a gente usa essa ideia para paz. Uma outra coisa, quando se fala de nações em paz, fala uma nação em paz, é aquela que não está envolvida em guerra,
comum, são termos comuns. O que é paz? Eu falo que não é guerra. Paz não é guerra. O que é paz? Uma pessoa em paz é aquela pessoa que vive com um sentimento de tranquilidade e totalmente confortável. A gente imagina assim. É essa tendência que a gente tem, esse é o pensamento que a gente tem e a forma como a gente normalmente usa para explicar. Mas, curiosamente, eu poderia dizer, essa noção humana, né, de paz, quase sempre, não combina com o projeto divino de paz. O projeto de Deus para a paz não necessariamente é dessa forma. O projeto de Deus para a paz, algumas vezes, vai ser uma escolha de coisas que, no seu geral, na sua forma completa, vai te causar conflito. Vai te trazer situações de desconforto, vai te trazer distúrbio. Mas como viver, então, em paz, conhecer a paz, experimentar a paz que não só agrada a Deus, mas que agrada a gente também. Porque, honestamente, o pessoal costuma dizer o seguinte, né? Tudo que é bom ou engorda ou é pecado. Mas como que pode? Como que você pode agradar a Deus, também ser agradado, experimentar essa paz em toda a sua essência, satisfazendo não só a Deus, como também satisfazendo a nossa humanidade? Esse é o nosso assunto. A primeira coisa, se você quiser, nós vamos falar, eu vou te convidar a ler o texto de Romanos 3, versos 15 até 17, eu vou ler da Nova Versão Internacional, nos diz assim a palavra de Deus, Romanos 3, 15 a 17. Seus pés, diz o apóstolo Paulo, são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Eu gostaria de destacar essa última frase aí. Não conhecem o caminho da paz. Paz é um desejo da alma. É a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse nessa manhã. Se você quiser, você pode anotar aí no seu boletim. Paz é um desejo da alma. O segredo da paz não é escondido do ser humano e todos querem paz, todos buscam paz, né? Paz é uma saudação bíblica, a Bíblia ensina, você saúda o povo com a paz, né? Onde você chegar e você for bem recebido, você deseja paz àqueles lugares, e às vezes a gente, se o seu convívio no dia a dia é com pessoas normalmente de uma mesma face religiosa sua, e você saúda as pessoas com esse cumprimento, né? Paz, às vezes as pessoas olham para você e falam assim, bom dia, porque às vezes não é um costume, não é a forma como a pessoa está na expectativa de que a saudação vai ser paz, paz. Que você tenha um dia de paz. Se eu te mando mensagem, você já deve ter visto as minhas mensagens, normalmente termina desse jeito, ou começa desse jeito. Como é que você está? Você está em paz? Você termina com a paz? Porque são saudações que a Bíblia nos ensina. Neste capítulo 3, a gente leu alguns versos de Romanos, Paulo dá uma ideia bonita a respeito, não necessariamente de paz, mas ele fala do comportamento humano e do relacionamento do homem com Deus. A partir do verso 10, ele começa a citar diversos textos do Velho Testamento, diversas ideias que vêm dos profetas, diversas ideias que vêm dos salmos, e ele culmina, obviamente, com esse verso que eu estava mencionando aqui. Mas quando ele fala a respeito do relacionamento do homem com Deus e o homem que vive distante de Deus, uma das coisas que ele fala é o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. E ele cita os salmos para poder dizer isso. Não há um justo, nenhum sequer. E algumas horas a gente olha para a humanidade e a gente olha talvez, não para nós mesmos, que honestamente, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente tem uma explicação para todas as coisas que a gente faz. Eu tenho uma explicação para todas as coisas más que eu faço. Às vezes com a minha esposa, às vezes com os meus filhos, às vezes com os meus irmãos na igreja, mas eu tenho uma boa explicação, você também tem uma boa explicação para tudo que você faz. Mas quando a gente olha para as outras pessoas, normalmente a gente não olha assim com tantos bons olhos. A gente começa a criticar. Então, normalmente, se você vai achar algum justo, esse justo sou eu. O mais próximo de justo que tem, num conceito humano, é a própria pessoa, porque você tem explicação para todas as coisas que você faz. Mas quando Deus olha, Ele olha e diz o seguinte: não tem nenhum justo. Nenhum sequer, nenhum justo. Paulo cita aqui os Salmos dizendo isso na carta aos Romanos. Outra coisa que ele fala também: ninguém busca a Deus. O ser humano natural não busca a Deus. Nós buscamos os nossos próprios interesses. Só reparar o que a gente fez durante essa semana. Os dias, não precisa ir muito longe, não. Se a gente começar a ir na semana, embora a semana passa muito rápido, se você parar para pensar, dá a impressão que ontem foi segunda-feira, foi feriado, você estava descansando, estava tendo um tempo legal, mas já passou toda essa semana, você já trabalhou a semana inteira. A coisa boa é que aquele paycheck já chegou lá na sua casa também, né? A semana passa muito rápido, dá a impressão que ontem foi segunda-feira, mas se você analisa só o dia de ontem, como foi seu dia de ontem, quanto do seu dia, coloca um percentual do seu dia você dedicou na presença de Deus. Aí quando a palavra de Deus fala,
ninguém busca a Deus, não é de se espantar. Porque normalmente a gente busca os nossos próprios interesses. O homem busca o seu próprio interesse, a não ser que a gente esteja passando uma necessidade muito grande. Essa é a tendência normal do ser humano. É a regra? Talvez seja. A exceção é aqueles que buscam a Deus. A exceção é aqueles que buscam a Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Romanos 3, ele fala que a garganta do homem que é distante de Deus é como túmulo aberto. Imagina você, um túmulo aberto. Se você pensar que ele acabou de ser cavado nos nossos conceitos hoje de túmulo, ou você imagina um buraco onde se coloca um caixão, ou talvez você imagina um lugar de concreto onde também se coloca um caixão, mas o apóstolo Paulo não estava falando disso, ele estava falando de escavações feitas em rocha, e onde você coloca um defunto ali mumificado, né, e coloca ele ali dentro e trava com uma pedra na frente. Assim como foi o sepulcro de Jesus, e a gente conhece muito bem a história da Páscoa, como é que é aquela situação. Aí o apóstolo Paulo fala, a boca dele, a garganta deles é como um sepulcro aberto. É como um sepulcro aberto. Essa é a pessoa distante de Deus. Com a sua língua, eles enganam. Veneno de serpente estão nos seus lábios. Seu homem distante de Deus. A sua boca tem maldição e amargura. Ele culmina nesse verso 15 que a gente leu, parafraseando o profeta Isaías, dizendo, eles não conhecem o caminho da paz. Embora a paz seja um desejo da alma humana, o homem distante de Deus não conhece a paz. Basta a gente ver aqueles de nós que teve a oportunidade de estudar história geral, e nós somos todos adultos, então, provavelmente todos nós passamos por uma classe ou outra de história geral na escola, talvez você não se lembre, né, do que você estudou. Aliás, um dos meus sobrinhos, ele brigando com a avó dele para poder estudar história, falou, mas filho, você tem que aprender. A vovó ia para a escola e aprendia todas essas coisas. Falou, vó, mas tem que lembrar que na sua época tinha menos coisa para aprender, né? A forma assim de chamar alguém de velho, né? Tinha menos coisa para aprender, hoje tem muita coisa, a história cresceu, aconteceu muita coisa. Mas quando a gente olha a história, a gente conhece... O que todo o contexto da história humana, a gente vive, experimenta. Quando a gente olha a história, a gente repara tudo aquilo que aconteceu no passado, né, e como que isso pode modificar. E eles falam, não conhecem o caminho da paz. E a história conta, nesse Oriente Médio, que a gente já estudou em diversas vezes, o tempo que eles vêm buscando a paz. E a gente era criança e eles estavam buscando a paz. A gente ficou adolescente e eles estavam buscando a paz. Né? Você fez 30, eu não. Você fez 30 e estava buscando a paz. 40 e estava buscando a paz. Alguns já passaram um pouquinho e continuam até hoje o quê? Buscando a paz. Eles não conhecem o caminho da paz. E embora a paz seja um desejo da alma humana. Obviamente, a paz interior, a paz falsa, a paz real, a paz com os homens, a paz com Deus. A palavra de Deus fala, ao longo do escrito bíblico, mais de 400 vezes, em tipos diferentes também, não só do mesmo tipo, de paz, sobre a menção sobre paz. O homem busca paz, o homem quer paz, é um desejo. Mas o homem faz paz buscando guerra, ou faz guerra buscando paz, desculpa. Mata milhares de pessoas em busca de paz. O pessoal costuma falar das pessoas que gostam de fazer defesa dos animais, defesa da natureza. Mata um homem por causa de uma árvore. Na busca de paz, na busca de um equilíbrio para um lugar. O homem não conhece o caminho da paz. A realidade é que a paz de Deus, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, a paz que excede a todo entendimento é um presente de Deus. É um presente de Deus. O homem só conquista essa paz quando ele recebe esse presente de Deus através do Espírito Santo. E daí o texto que nós lemos em Gálatas, o fruto do Espírito é, entre outras coisas, paz. Romanos 3, o verso 18, eu termino aquele contexto, ele fala, aos seus olhos, o apóstolo Paulo diz, é inútil temer a Deus. Uma paráfrase do Salmo 36. Né? Aos olhos do homem sem Deus é à toa. Para temer a Deus para quê? À toa, mas por causa disso o homem não consegue paz. Busca a paz no interior, não consegue. Busca a paz entre as pessoas, não consegue. Busca a paz na família, não consegue. Porque não conhece o caminho da paz, embora seja um desejo da alma. Paz é parte do fruto do Espírito e só é conquistada por quem tem o Espírito e deixa brotar dentro de si mesmo esse Espírito do nosso Deus. Você quer paz?
Amém? Amém. Busca do modo de Deus, né? Busca do modo de Deus no lugar dele. Outro texto, João 14, verso 27, a palavra de Deus nos diz, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. A minha paz eu dou a vocês. A minha paz eu dou a vocês. O texto da Nova Versão Internacional fala: não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem tenha medo. Segunda coisa, se você quiser pode anotar aí, a paz é limitada a alguns. Só alguns têm. João 14 são as últimas palavras de Jesus. Ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele está indo embora. Daqui a pouco ele vai ser crucificado. Daí a pouco ele vai ressuscitar e vai embora. Mas os discípulos estão ali no momento ruim, no momento difícil. Depois de praticamente 3 anos de convívio com o mestre, todo o ensinamento, ele está começando essas palavras de despedida. Palavras de despedida. E o problema todo é que não era simplesmente palavras de despedida, como alguém que estivesse indo embora, fosse pegar um ônibus, fosse pegar um avião, fosse para algum lugar diferente. A palavra dele de despedida é o seguinte: eu vou morrer. O problema é que ele falava com os discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E honestamente, a gente lê essa história, a gente conhece a história, já mencionei, a gente conhece a história da Páscoa, a gente sabe que Jesus ressuscitou, aleluia. Mas quantas pessoas aqueles discípulos já tinham visto ressuscitar? E de repente alguém está com eles gostam, fala: eu vou morrer, mas você não se preocupe, eu vou ressuscitar. Eu falei: tá bom, tá tranquilo. Eu sei disso, eu sei dessa história. Eles nunca tinham visto aquela situação. Todas as histórias que a palavra de Deus conta de ressurreição era muito antes deles. Tão distante deles quanto é distante de nós. E Jesus fala com eles: não se preocupe, eu vou enviar para vocês um consolador com C maiúsculo, falando a respeito do Espírito Santo, né? E nesse verso 27, Jesus oferece paz. Mas por que a paz é limitada somente a alguns? Uma das coisas que a palavra de Deus fala é que Deus não faz acepção de pessoas, mas de repente paz é só para alguns, não é para outros. Como assim? É claro que a escolha de quem vai ter ou quem não vai ter paz não é feita por Deus. É você que escolhe se você quer ou não a paz que Deus oferece. É uma opção nossa. Você quer, eu quero essa paz, eu quero viver do meu modo. São expressões que a gente pode escolher. Você pode escolher o jeito que você quer viver. Se você quer viver com a paz que Deus oferece ou do modo como você quer. E é por isso que a paz é limitada somente a alguns, porque é por escolha própria. Você pode escolher como você vai ter paz. Você pode escolher o que vai te deixar em paz ou não. Eu me lembro, a Gui e eu, alguns de vocês talvez não vão saber quem é a Gui, porque vocês estão aqui pela primeira vez hoje. Mas Gui é uma daquelas, tinha 2 moças lindas cantando aqui, né? Uma delas, com um salto altão, é minha esposa. E nós somos casados há 12 anos, fizemos esse ano 12 anos de casados. E nós nos conhecemos aqui nos Estados Unidos. E eu me lembro, a primeira viagem que a gente fez de avião, e na primeira turbulência que a gente enfrentou, foi uma coisa até cômica. A Gui se segurava nas cadeiras e falou assim: essa cadeira não vai para lugar nenhum. Imagina aquela pessoa tensa, segurando na cadeira de avião, tremendo, e eu olhava para ela e falava: que desespero é esse? Sei lá, solta essa cadeira, se esse avião cair, você não vai para lugar, não tem outro lugar que você pode ir segurando essa cadeira. E todo aquele desespero, sempre foi assim, praticamente todas as viagens que a gente fez. Até bem recentemente, que eu percebi que ela começou a se acalmar. Eu falei: mas o que você fez? O que você fez para você descobrir uma forma de você se acalmar? Ele falou: não, faça o seguinte, eu fico olhando as aeromoças. Aliás, eu tenho um amigo que ele fala aerovelha, né? Tipo assim, eu não tenho mais aeromoça em avião, né? Eu fico olhando as aeromoças. Se elas estão ali fazendo café, se elas estão tranquilas, mesmo com aquela barulheira toda, aquele negócio, eu falo: então é porque está tudo tranquilo. Se elas estiverem com cara de desespero, é porque tem uma coisa errada, porque elas fazem aquilo ali todo dia, diversas vezes no mesmo dia. Então é uma boa pessoa para você poder olhar. Se você está com medo no avião, você olha os comissários de bordo, vê como é que eles estão se comportando. Se você estiver com cara de desespero, é hora de você desesperar. É hora de você começar a clamar. Se você estiver tranquilo, andando para um lado para o outro, brincando com as crianças, mesmo com aquela barulheira toda, e sobe, passa, faz qualquer coisa, não importa o que seja, é porque eles estão acostumados com aquela situação. Embora as aeromoças ou aerovelhas, né, não tenham o controle do avião, elas passam por aquelas situações, várias vezes, vez após vez, e já sabem qual é o resultado, já sabem qual é o resultado esperado, até chegar numa boa altitude, né, que aquelas coisas começam a ficar tranquilas, o voo começa a ficar mais prático, ficar mais tranquilo. A realidade é que essa é a realidade da vida na comunidade cristã. Nós vamos passar por turbulências na vida, a não ser que você não seja humano, e a não ser que você não esteja respirando e não tenha umbigo. O pessoal fala que anjo não tem umbigo, né? Não nasceu de ninguém, né? Não sei como é que é essa história, eu nunca vi um anjo assim de perto. A não ser que você não seja humano, você passa por turbulências na vida. Ou será que é só eu que passo por turbulências na vida? E quando a gente passa por turbulências na vida, a melhor coisa que a gente pode fazer
é observar alguém que já passou por aquelas turbulências. E o bom da comunidade cristã é que sempre vai ter alguém que já passou pelas turbulências que você está enfrentando. Sempre vai ter alguém que enfrentou dificuldades, talvez não iguais, mas semelhantes. E essa é e pode ser uma ferramenta de Deus na sua vida para te oferecer a paz. Deus usa pessoas, Deus usa os seus irmãos, Deus usa a sua comunidade cristã para te trazer a paz que é só Ele que pode oferecer. É a palavra do Espírito, é o consolo do Espírito, porque Ele está em nós. É fruto do Espírito em nós, paz. E é uma coisa importante e boa da gente se lembrar que dons que o Espírito Santo dá, Ele dá para cada um, conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, os dons que você tem, não necessariamente eu vou ter. Os dons que eu tenho, não necessariamente você vai ter. Agora, o fruto do Espírito, ele se manifesta em todo que quer, todo que deixa. O Espírito de Deus a agir na sua vida. Você não simplesmente pode se aproveitar na comunidade cristã para você experimentar a paz, que é só o Espírito que pode te dar, como você pode ser a ferramenta de paz na vida das pessoas. E aí eu me faço a pergunta, e eu olho, será que eu sou paz na vida das pessoas? O meu comportamento inspira paz na vida das pessoas? A minha reação diante do meu momento de turbulência inspira tranquilidade na vida das pessoas? Em alguns aviões você é o comissário de bordo e as pessoas estão olhando para você e falam, como é que ele ou como é que ela se comporta nessa turbulência? O que eu devo fazer agora? Eu desespero ou eu confio? Fruto do Espírito é paz. Se o Espírito de Deus está em você, e eu espero que ele esteja, porque o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Então, se você não tem o Espírito Santo do Senhor, você está correndo sério risco. Mas se você tem, amém, você está bem. O fruto do Espírito é paz. Você precisa. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você precisa viver uma vida de paz, porque isso significa que você está vivendo uma vida guiada pelo Espírito de Deus. A escolha é sua, né? Uma vida sem paz é uma vida distante do propósito de Deus. Se você não vive em paz, você precisa se abrir para o agir de Deus. É Jesus que oferece a paz. Ele não só oferece, ele diz, a minha paz eu te dou, como ele dá o Espírito que gera a paz e coloca em nós. Ele planta em nós, como a palavra de Deus fala, planta em nós o seu Espírito, o Espírito que gera paz. O Espírito que gera paz. Não se exclua, né, da paz que Deus oferece em Jesus Cristo. É uma escolha sua, você pode escolher. Eu posso escolher. O que eu vou fazer agora? Eu vou confiar em Deus ou vou desesperar? Porque Ele oferece paz. E o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Efésios 5, verso 18, a palavra de Deus fala, a partezinha final do versículo. Né? Na verdade, ele começa dizendo, não se encha, dependendo da versão, fala, não se embriague com vinho em que tem contenda, mas deixe-se encher, ou outras versões falam, encham-se do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, não nos limitar da paz. O Espírito de Deus gera paz em nós. Por que eu não vou ter paz? Só se eu quiser. Porque se eu quiser, esse Espírito está dentro de mim, plantado em mim, para gerar em mim paz. Eu posso viver uma vida de paz se eu optar dessa forma. É uma questão de escolha. Por isso que é limitado a alguns. É limitado àqueles que escolhem assim. É limitado àqueles que querem dessa forma. Seja recarregado, né, com uma porção de paz que só vem de Deus. Amém? Um outro texto um pouco mais comprido, Efésios capítulo 2, verso de 11 a 18, a palavra de Deus nos diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Depois eu vou explicar esse texto um pouco mais. Vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Olha que coisa linda. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio
e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Terceira coisa, paz é proposta de Deus para nós. No templo, lá em Jerusalém, o último templo que houve, construído por Herodes, era obviamente uma réplica do templo que anteriormente tinha sido construído por Salomão, que por sua vez era uma réplica do tabernáculo que Deus tinha dado o projeto para Moisés. Na área do templo tinham diversas entradas, diversas portas, e a gente lê na palavra de Deus diversas situações acontecendo em volta dessas portas, aleijados sendo curados, cegos sendo curados, em volta das portas do templo, diversas portas. As pessoas usavam como atalhos para passar dentro da área do templo, ao invés de dar a volta por toda a área, passava por dentro do templo, por dentro do pátio, nos pátios, mas tinham pátios separados, tinham pátios que eram para os gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu, não nasceu em Israel, não vem de uma linhagem judaica, gentio, é gente, literalmente, num bom português, é gentinha, essa é a ideia, tipo, não tem pedigree, não tem pedigree, é essa a história, e todas as pessoas tinham acesso ao pátio, chamado Pátio dos Gentios. Aliás, é nesse pátio, se vocês se lembram das histórias bíblicas, quando Jesus faz o que a gente costuma chamar da purificação do templo, ele expulsa um monte de mercadores que estavam ali fazendo negócios na área do templo, derruba as bancas deles com os dinheiros e todas essas coisas, era nessa área, na área onde se podia entrar qualquer pessoa em volta do templo, na área do pátio dos gentios. Mas tinha um outro pátio, um pouco mais interior, chamado Pátio das Mulheres. Nesse pátio das mulheres, só podia entrar judeus. As mulheres, obviamente, porque o nome é esse, tinham acesso àquele pátio. Mas tinha um pátio mais interior, pátio dos homens, mulheres já não tinham mais acesso. Nesse pátio das mulheres, é onde Jesus fala versos como, fala palavras que a gente tem em verso bíblico como, eu sou a luz do mundo, onde tinha ali diversos candelabros, o lugar das ofertas, aquela história da viúva pobre que lançou as suas ofertas, nessa área do pátio das mulheres, uma área restrita aos judeus, mas entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres, tinha um muro. E é desse muro que o apóstolo Paulo está falando. O termo para esse muro em hebraico é soreg. Alguém de vocês aqui é especialista em hebraico? Então eu posso falar a pronúncia que eu quiser falar, né? Tipo assim, né? Então tá bom. Soreg é o nome daquele muro. E é desse muro que o apóstolo Paulo fala. O muro que separava judeus de gentios, Jesus desfez, porque ele fez dos dois povos um povo só. É disso que ele está falando quando ele fala esse texto. De dois fazer um, é de dois povos. Deus tinha o povo de Israel como povo seu e tinha os outros povos, e Deus pega esses outros povos e faz um só em Jesus Cristo, ele une. Jesus Cristo é a união do homem com Deus, não tem mais separação, essa é a proposta de Deus. Paz é a proposta de Deus, paz é a ideia de Deus. E quando essa separação é desfeita, né, Deus abre através de Jesus uma passagem para um ambiente de paz, não tem mais inimizade, não tem separação entre a gente, nós podemos ir nos mesmos lugares, nós podemos estar nos mesmos lugares. Deus nos abriu através de Jesus a oportunidade de termos em nós uma fonte geradora de paz. Nós não tínhamos direito a essas coisas. Literalmente a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus por adoção. Eu não sei se alguém de vocês aqui tem filho adotado, se você é adotado ou conhece alguém que é adotado. Depois que se faz uma certidão dizendo que aquela criança é seu filho, ou dizendo que você é filho de alguém, acabou. Tem os mesmos direitos de todo mundo. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, tanto com a adoção, quanto ser adotado, esse tipo de coisa. Depois que deu uma certidão, é tudo igual. Tem os mesmos direitos, tem as mesmas heranças. Nós temos, por causa de Jesus Cristo, uma herança em Deus, nós somos adotados na família de Deus. Nós temos essa herança de paz na presença de Deus por causa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus é a nossa certidão. Ele é a garantia que nós temos essa herança. Ele é a garantia que nós pertencemos a essa família, e não existe muro que nos separe de ninguém, porque nós temos acesso ao nosso Deus. A proposta de Deus é paz. E para que haja paz, é preciso desfazer inimizade. É assim com os homens, é assim com Deus. Não existe paz se não houver reconciliação. Nós precisamos disso o tempo inteiro. Se você tem criança em casa, e você é o pai ou é a mãe, de vez em quando tem umas brigas de pai com filho, né? Ontem lá em casa foi um pé de guerra.
de mãe com menino, menino com mãe, até chegar de noite, na hora de dormir, abraça e fala, mãe, I love you. Acabou todo aquele negócio, desfez a inimizade. Voltou, reconciliação. Quebra tudo, se a cara estava feia, se o bico estava comprido, acabou tudo. Porque aquilo ali é reconciliação. Aliás, é isso que Deus faz conosco em Jesus Cristo, quando Ele nos oferece Jesus Cristo, literalmente Ele olha para nós e fala, I love you. Eu te amo. Eu te amo, eu dei minha vida por você. Eu dei a minha vida por você. Não existe paz se não houver reconciliação. Não adianta esconder a cabeça na areia e fingir que não existe problemas. A gente faz isso, né? Esconde a cabeça na areia e fala, não importa o que está em volta de mim aqui, eu não estou vendo. Acabaram-se os problemas se eu não estiver vendo. Acabaram-se os problemas, mas eles não acabam. Não adianta fugir para uma montanha, ir para um deserto ou ir para o mar, imaginar que isso vai terminar com os problemas. Eles continuarão existindo. Não adianta encher a cara de álcool. Aliás, o texto bíblico fala exatamente isso, no mencionei agora há pouco. Porque depois da ressaca, os problemas vão voltar todos, do mesmo jeito. Aliás, piores, né, que vai ter aqueles causados por causa do tempo que estava embriagado. E é curioso que a palavra de Deus, muito pelo contrário, embora normalmente nas igrejas tenha uma aversão enorme ao álcool em si, a Bíblia não proíbe o álcool. Ela proíbe a embriaguez. Isso aí é certo e claro e limpo. Mas normalmente a embriaguez só vem porque alguém bebeu. Não tem como ficar embriagado se não beber. Por alguns evitam e aconselho, eu não faço nenhuma apologia, mas eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Mas o que a palavra de Deus fala é o seguinte, não se embriague com álcool. Enche do Espírito Santo, porque Ele vai te dar paz. Ele vai te liberar a paz. Ele vai te conceder a paz. Se esconder em algum outro lugar, não adianta absolutamente nada, porque vai precisar de reconciliação. Vai precisar de reconciliação. Reconciliação é a palavra. Não só a palavra, mas reconciliação é a ação necessária. Reconciliação não simplesmente com alguém que você ofendeu ou por quem você foi ofendido, mas muito mais importante do que isso, reconciliação com Deus. O homem precisa de uma reconciliação com Deus. E Jesus Cristo é esse elo, né, que foi quebrado por causa do pecado. O profeta Isaías fala isso, são os vossos pecados, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. E é só Jesus Cristo que nos traz de volta à presença de Deus. É Ele que nos une à presença do nosso Deus. Através de Jesus, o homem natural, o homem comum, o homem mortal, foi reconciliado com Deus. O texto que a gente leu do apóstolo Paulo fala exatamente isso. É impossível ter paz sem Deus na equação. Isso vale para os relacionamentos de pais com filhos, isso vale para os relacionamentos de esposo com esposa, isso vale para o relacionamento de amigos, isso vale para absolutamente qualquer coisa. É impossível ter paz sem ter Deus na equação. Você precisa de Deus para ter paz. Paz que dura, paz que é real, paz que é verdadeira, paz que de fato vai impactar a sua alma, porque a paz que vai impactar a sua alma é fruto do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus só está naqueles que já receberam Jesus Cristo na sua vida. A única forma de você ter paz é ter Jesus Cristo na sua vida. A única forma de você receber essa paz que é propósito de Deus, que é o desejo da alma humana, que é limitada para alguns, é você escolher Deus. É você escolher Jesus Cristo. A receita para uma vida de paz é viver guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a melhor proposta que alguém jamais poderia receber. Ser guiado por Deus. Você tem acesso ao Pai, né? É o texto que nós lemos nos diz exatamente isso. Vocês têm acesso ao Pai por meio dele. Tanto nós quanto vocês, falando dos judeus e dos gentios, o apóstolo Paulo termina o verso dizendo, temos acesso ao Pai por causa do Espírito. E nós precisamos ser recarregados dessa paz. A gente vive nosso dia a dia e a gente é tão atribulado, ou atordoado, que nós perdemos a noção de paz. E nós não sabemos como conquistar a paz. E a palavra de Deus nos fala, paz é fruto do Espírito de Deus em você. Que nessa manhã nós saímos aqui todos recarregados de paz. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor mais uma vez.